Fala pessoal, estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas, mais uma vez, como sempre, com um convidado mais que especial, dessa vez para falar sobre um tema muito polêmico que vocês encontram com frequência aqui no canal, o arminianismo, só que geralmente a minha posição é uma posição contrária. E aí convidamos esse mestre no assunto para falar também um pouco sobre esses conceitos de arminianismo. Que debate é esse que a igreja vem fazendo durante os últimos tempos, né? Mas antes de começarmos, de chamar ele aqui para a nossa roda de conversa, queria lembrar a todos vocês que é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe. Se vocês conhecem alguém que gosta desse tema, envie também esse vídeo para essa pessoa que gosta. E é sempre bom ficar claro que as opiniões dos entrevistados não refletem necessariamente a posição desse canal. Elas são de particularidades, né? Elas são particulares à própria pessoa que está comentando sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui para a nossa roda de conversa, reverendo pastor, né? Reverendo André de Sá, seja bem-vindo, pastor, bem-vindo ao nosso canal. Como está o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, queridos, tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui, prontos para conversar. Esse assunto é a sua especialidade, mas antes da gente entrar nele, propriamente dito, né, queria que o senhor se apresentasse um pouco para a gente, né, o senhor tem uma obra também maravilhosa, que eu tive o privilégio de já adquirir, de já começar a fazer essa leitura maravilhosa, e conta também para a gente um pouco como foi que o senhor descobriu o seu chamado para o pastoreio e como foi essa ingressada aí no ministério. Ok. O meu chamado, eu tinha 10 anos de idade quando eu me senti vocacionado por Deus para o ministério. Eu ainda não fazia parte da Igreja Nazarena, fazia parte de uma outra denominação a qual eu me converti, e então não era bem uma denominação, era o Instituto Bíblico Brasileiro, era um instituto de teologia interno que enviava seus alunos para, no final de semana, para praticar e evangelizar na cidade, de João Pessoa, né? Então, cidade de João Pessoa. Depois se tornou igreja. Com 17 anos, mais ou menos, eu saí do evangelho, né? E voltei. Quando eu voltei na igreja de Nazareno, fazendo resumo bem rápido, onde foi renovado todo aquele chamado inicial no meu coração e entrei no seminário, segui a parte curricular normal e acadêmica, que deve ser seguida, para depois estar sendo empossado numa primeira igreja onde eu fui pastor, em 21 de abril de 2001. Fazem esse ano 23 anos, portanto, né, dessa primeira posse que eu tive. E logo mais o término e conclusão de todo o processo que a Igreja Nazarena tem em relação à ordenação, fui ordenado. Hoje sirvo a Deus na primeira Igreja Nazarena em Maceió. Formei em teologia pela Igreja Nazarena também, né? O Seminário Teológico Nazareno, qual também sou coordenador hoje aqui em Maceió, teológico, do seminário aqui no Distrito Meridional, Nordeste Meridional. São bom. Um resumo bem rápido. Meu amigo, é muita atribuição, viu? Para dar conta disso tudo. Conta pra gente como foi o processo de criação desse livro, o que foi que motivou o senhor a escrever sobre o assunto do livro, e como foi o processo mesmo de sentar, de escrever, de pensar cada detalhe. Eu já tinha escrito alguns artigos, né? E também analisado alguns livros de teologia de alguns colegas, que inclusive hoje já tem mais de 20 livros escritos, e também em muitos debates com colegas de ministério acerca do assunto, debato com meu filho, também que ele gosta muito, e a minha esposa sempre me encorajou a eu colocar minhas ideias em um livro, né? Para poder deixar para a posteridade, como também alguns colegas, como o reverendo Bruno, que hoje é doutor em teologia, o reverendo... Ele prefaciou também o seu livro, não foi? Salvo engano, o Isso, reverendo ele me Bruno. apresentou, foi isso mesmo, ele me apresentou, né? Ele fez a apresentação, e o próprio professor meu, Alcimar Santos, que prefaciou também o livro, ele
me encorajou bastante a colocar as ideias no papel e, além disso, ele me deu muita bagagem. Eu aprendi muito com ele. Então, tudo isso foi muito incentivo. Mas eu tinha muito receio, sabe, ainda, porque eu peco muito na questão ortográfica, na verdade. Depois eu descobri que é por causa de um problema de desenho e tal. Mas aí a gente, bem leve, né? Não é tão aguda, não. Mas aí, tanto que deu bastante trabalho, foi mais de um ano escrevendo, revisando, meu filho olhando, minha esposa também, que ela é professora, e depois mandei para revisão e tudo, aí voltou para minha mão, foi um trabalho imenso. E a ideia foi justamente trabalhar um tema que não foi abordado ainda na questão arminiana, que é dar ouvido às obras de Armínio numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais prática, numa linguagem que as pessoas entendam. Porque se hoje alguém pegar as obras de Armínio e for ler, se ele não tiver um conhecimento técnico, ele vai se perder, não vai entender quase nada. Então, aí eu fiz tipo uma atualização de contextualização de tudo que ele escreveu, como também uma pesquisa em cima das suas fontes primárias. Foi algo voltado para isso aí, na verdade. E aí que a gente vê a graça de Deus manifesta, né? O senhor falou aí da sua luta contra a dislexia, né? E às vezes a gente pensa, Senhor, o senhor me usou, né? Às vezes a gente não se acha assim capaz aos olhos humanos, mas eu comecei a fazer a leitura do livro, excelente, ortografia muito boa, excelente, mas aí a gente começa a entrar no assunto polêmico, né? Quer dizer, dizem que é polêmico, ultimamente está esse debate aí, calvinismo, arminianismo. Como o senhor poderia definir o arminianismo e o calvinismo? Como o senhor definiria? Ok. O arminianismo, sou mais prático, se eu errar no calvinismo, me perdoe, mas o conhecimento é maior realmente do arminianismo. O arminianismo é uma sistematização teológica da soteriologia, no caso da doutrina da salvação, que se baseia em 5 pontos que foram debatidos amplamente por Jacó Arminio, o teólogo holandês, e depois foram reescritos, ou digamos assim, foi organizado, né, em 5 pontos pelos remonstrantes e apresentado no Sino de Dort. Né? Esse é um resumo, é uma teologia que trata da graça de Deus através de alguns decretos, inclusive o decreto do livre-arbítrio. Nós cremos que o livre-arbítrio seja um decreto, né? Eu, pelo menos, creio assim, através do livre-arbítrio, que cremos também ser algo que está totalmente escravizado pelo pecado. Então, resumindo, uma doutrina da salvação, a sistemização da doutrina da salvação, no aspecto mais, digamos assim, vamos colocar essa expressão, humanista da coisa, né? E já o calvinismo é uma doutrina também soteriológica, com um aspecto mais aristotélico, né? Uma visão mais aristotélica, e também baseado na soberania e nos decretos de Deus antes da criação do mundo. É mais ou menos esse o resumo. Se eu errei alguma coisa aí, me corrija em relação Não, ao não, não imagina. Pegando desse ponto que o senhor falou aí de soberania de Deus, né? E muito calvinista, assim, que chega na doutrina calvinista, aí começa enjaulado com raiva de tudo, acaba dizendo que os arminianos não creem na soberania de Deus, né? Eu queria que o senhor fizesse uma abordagem sobre a soberania de Deus, da forma que acreditam os arminianos, e tentando harmonizar isso com o livre-arbítrio, né? O que é que vocês pensam também sobre livre-arbítrio? Como é que seria? Se existe, se não existe? Como é que o senhor pensa a esse respeito? Boa pergunta. É muito comum o pessoal achar que, por termos o livre-arbítrio, né, por crermos no livre-arbítrio, nós deixamos de lado a soberania de Deus. Isso não é um fato, na verdade.
Nós cremos sim na soberania dele e cremos que o livre-arbítrio está subordinado também à sua soberania. E para nós fica muito mais fácil fazer uma correlação entre o livre-arbítrio e a liberdade humana, porque quando nós cremos no livre-arbítrio, como cremos no livre-arbítrio, então nós entendemos que o livre-arbítrio, quando criado no Jardim do Éden, foi algo muito bom, muito puro e com o viés de santidade. Porém, quando o homem pecou, esse livre-arbítrio, como diz Armínio, ficou aleijado, defeituoso, inerte, sem condições alguma de operar. É que se ele consiga operar apenas para maldade, para cometer pecado contra Deus. Então, na verdade, o homem se tornou escravo a partir daí, então, e apenas satisfazendo seus próprios desejos. Quando a graça preveniente alcança o homem através da revelação da mensagem do Evangelho, esse intelecto do homem é liberto novamente. Veja bem, eu usei a expressão intelecto porque nós cremos que esse momento em que a mensagem chega ao ouvido, não necessariamente o homem já é regenerado ali, mas ele tem uma liberdade de entendimento. E ele começa a perceber que há um outro caminho que ele pode seguir, e aí é quando ele toma a decisão, através da fé em Cristo, que é derramada por Deus, e ele opta por aceitar esta graça. Quando ele aceita a graça, então automaticamente ele é regenerado, justificado e adotado, e aí se torna servo. Então, o livre-arbítrio, depois da queda, não tem muito mais serventia, né? Nem antes de se converter, muito menos depois, porque antes somos escravos do pecado. E depois da conversão, somos servos de orelha furada e servo não ter vontade. Essa é a nossa visão. E a soberania de Deus, ela age justamente na sua presciência, sabendo de antemão todos os fatos que irão acontecer e intervindo, algumas vezes, outras não, e outras tendo a plena certeza de que toda decisão tomada em relação à nossa vida vai culminar, vai cooperar para a sua vontade. Como diz o verso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse caso, nós vemos uma soberania com mais liberdade dentro dos parâmetros estipulados por Deus no Jardim do Éden e também após da escravidão, ou seja, é um livre-arbítrio limitado. Ele não é um arbítrio de julgamento livre, né? Nenhum ser humano tem esse livre-arbítrio. A verdade é essa. Né? Alguns até acreditam que nem Deus, né? Mas aí é outro tema. Mas eu acredito que nenhum ser humano tem esse livre-arbítrio pleno. E tudo em relação ao ser humano é limitado dentro de uma ordem pré-ordenada, dentro de uma lei pré-ordenada por Deus. No Éden, Deus pré-ordenou. A árvore do fruto, comer ou não comer. Então, o julgamento estava dentro daquele padrão. E hoje, quando Jesus liberta o entendimento através da palavra e da graça preveniente, também há um padrão. Você aceita a graça ou rejeita. Então, esse é o julgamento feito em cima disso aí. Por isso que chamamos de arbítrio, né? A palavra arbítrio vem de julgar dentro de um parâmetro pré-existente, não um julgamento livre. No caso, o senhor acredita que você acredita que existe o arbítrio, só que ele não é completamente livre porque o ser humano ele só age agora dentro de um padrão que já foi pré-estabelecido por Deus. Alguns calvinistas eles fazem uma distinção entre o livre-arbítrio e a livre-agência, né? A livre-agência você escolher com que roupa eu vou fazer essa live, ou com que fone eu vou fazer essa live. E o livre-arbítrio seria a capacidade do ser humano de escolher a Deus por vontade própria. No arminianismo também tem essa distinção entre um tipo de livre-arbítrio e outra coisa, ou só tem a definição do livre-arbítrio mesmo? Não, porque não tem essa definição, porque nós não cremos que o livre-arbítrio nos leve a Deus por vontade própria. Isso é uma doutrina pelagiana, né? Os pelagianos e os semi-pelagianos é que acreditam que a minha vontade me leva a Deus.
E até acredito que não existe pecado original e tal. Então, nós não cremos dessa maneira. O livre-arbítrio nosso, ele é baseado na patrística, através de Orígenes, Irineu de Lyon. É aquele livre-arbítrio, digamos assim, da inocência. Não é o livre-arbítrio pelagiano, que já é do século XIII, na época de Agostinho, e Agostinho o confrontou muito bem, né? Qual Com seria os um casos exemplo dele. assim, um exemplo prático do ser humano, por exemplo, exercendo o livre-arbítrio? Teria Vamos lá. alguma coisa à sua mente assim? Tem, sim. Eu gosto muito, eu dei até essa comparação numa aula que eu dei uns dias atrás, não sei se você acompanhou. O livre-arbítrio, no contexto arminiano, é como um grupo de pessoas, vamos colocar aqui, 10 pessoas que estão em uma extrema miséria, em extrema pobreza, sem condições financeiras nenhuma de sair daquela condição, e de repente passa alguém que tem condição, e é um engenheiro, olha o estado de miséria daquelas pessoas, vai, compra um terreno, constrói 10 casas e manda seu mensageiro avisar aquelas 10 pessoas que eles podem sair daquela situação. Eles têm uma boa notícia para eles, tem o evangelho, que é o quê? Olha, vocês não têm condições por si mesmos de comprar uma casa e sair da situação, mas o meu patrão, ele me enviou aqui para avisar vocês que ele construiu casas para vocês. E vocês não precisam fazer nada. É só aceitar a proposta dele. Então, é nesse ponto em que entra o livre-arbítrio. Veja bem que essas pessoas estavam no estado de miséria. Eles não tinham outra opção a não ser a miséria, que a gente pode classificar como o nosso estado pecaminoso, antes de aceitar a Cristo. Miséria, pecado, pecado, por cima de pecado, sem condição de sair. Mas aí vem um agente externo, que é Jesus Cristo, através da graça preveniente, que traz essa mensagem nova que a gente pode sair daquele local. Nesse instante, é liberto o nosso entendimento. Então, quando não se tem opção, agora se tem uma segunda opção. Ou agora você pode permanecer no seu estado de miséria, ou aceitar a proposta que o mensageiro enviado pelo engenheiro mandou para você. Ao aceitar a proposta, você vai e participa dos benefícios da casa que ganhou. Ao Então, rejeitar, se já você vai existe continuar essa na sua opção miséria. se existe essa opção do aceite e da recusa, então não existe esse negócio da predestinação, né? Como os calvinistas acreditam, né? Ah, não, fulano de Existe. tal, se ele foi. O senhor acha que existe? Existe, sim. Aí é onde está. Olha Isso é aí, bem viu? Olha, interessante. vamos fazer um corte, viu? Pode fazer. Nós, arminianos, nós cremos na predestinação. Entendeu? Nós cremos plenamente. Nós não cremos. Como é que nós não cremos na predestinação? Nós não cremos na predestinação como regra e padrão de salvação. Entende? É inegável, Moraes, que Deus usou da sua soberania e autoridade para pegar alguns. Isso aí a gente não pode negar. Eu posso citar aqui você, por exemplo, Paulo. Quem foi que pregou para Paulo? Qual foi a mensagem preveniente que chegou até Paulo? Nenhuma. Eu seria desonesto intelectualmente se dissesse que ali houve um preparo, não houve nada. Houve o quê? Uma ação direta divina e chegando para Paulo dizendo: você vai aceitar. E se você rejeitar, vai ser difícil para você. Entendeu? Então, agora, o que é que nós cremos? Primeiro, nós cremos a predestinação não como uma regra de salvação. A regra é essa que eu acabei de citar, né? A regra é que a mensagem do evangelho vem e a graça preveniente age, liberta o intelecto, a pessoa aceita ou rejeita. Beleza? Essa é a regra. Agora, existem as exceções que Deus, como soberano, ele age de uma forma soberana, de acordo com o que ele acha necessário, segundo a sua vontade. Né? Até porque, pelo contexto de Saulo, na época, né? Há uma controvérsia do nome e tal, mas isso aí não importa, ele
no contexto dele, era quase que impossível um discípulo chegar até ele para pregar. Se isso acontecesse, ele mandava prender, matar, cortar a cabeça, apedrejar. Né? Então, a ação de Deus, no caso de Paulo, foi totalmente soberana, independente da regra do livre-arbítrio, com certeza. Né? Qual outro motivo para isso? Paulo era apóstolo, ele foi chamado diretamente por Jesus. Então, são esses dois motivos que eu pego. Tem outras exceções que Deus usa. Agora, nós não usamos a predestinação como regra, mas como uma exceção que Deus usa. As pessoas estão observando que o senhor está usando muito o termo graça preveniente, né? E aí, qual seria a diferença da graça, como as pessoas já conhecem, para essa graça preveniente que o senhor está abordando? É apenas uma nomenclatura, na verdade. Armínio trata ela como apenas uma nomenclatura. Ele não divide a graça em partes. Para ele, graça é graça. Mas para nós entendermos a revelação de Deus e a atenção de Deus para o homem, em primeiro, antes que o homem se volte para ele, né? O homem não tem condição de se voltar para ele por si mesmo. Então, para nós entendermos essa mecânica, então foi usada essa nomenclatura da graça preveniente, que trata da revelação da mensagem do Evangelho, vinda de Deus para o homem. Porque os calvinistas gostam também muito de usar o termo graça irresistível, né? Essa graça preveniente seria uma oposição à graça irresistível, ou os arminianos usam como graça resistível? Não necessariamente. A graça irresistível, ela não atua nesse momento. Esse instante da graça preveniente é um instante em que simplesmente a mensagem é pregada. E essa mensagem, ao ser ouvida, gera fé. Entendeu? Aí não tem como você dizer, não, não foi gerado fé no meu coração. Porque nesse ponto não tem como. Porque é dado um presente. E esse presente é um pacote, um projeto da salvação. E dentro desse pacote tem uma condição, que é a fé. Então, essa fé é implantada. Agora, eu gosto muito de fazer a diferença nesse ponto, porque a fé ela é a ferramenta. E Tiago ele é bem claro nisso aí, como Paulo também. A fé ela é uma ferramenta. O ato de crer é que vai evidenciar a fé que eu tenho. Paulo diz isso, Tiago diz isso, né? Creu e isso foi imputado por justiça. Então, veja que há uma ação mediante a que foi ofertado para a pessoa. Um amigo meu, também arminiano, ele deu o exemplo de um mendigo que ele vai receber justamente uma esmola, um presente, no caso, e ele estende a mão. E não há mérito nenhum em estender a mão, né? Porque muitas pessoas alegam que os arminianos, eles defendem a ideia de que existe um mérito na salvação do homem por ele ter aceitado o convite à salvação. Está explicando que não existe, né? O mérito é de quem não dá o presente. Estende a mão para ele. Isso. Não há mérito, porque a gente não dá presente a ninguém porque ele merece. A gente dá presente porque ama. Não é verdade. Eu amo, vou presentear. Não é porque você mereceu o presente. Não, então não é presente, então é uma recompensa. Se merece, não é presente. Concorda comigo? Então, não há merecimento em aceitar. O merecimento está naquele que deu o presente. No caso do engenheiro, ele construiu as casas, mandou o mensageiro, fez todo o trabalho, né? Enviou o carro para pegar o povo para levar para lá. E que mérito esse povo tem? O trabalho foi todo dele, né, no caso, né? Agora, o senhor mencionou sobre os remonstrantes, né, que são os discípulos de Armínio, não sei se é certo eu colocar assim. Isso. Aí os calvinistas, eles contra-argumentaram com 5 pontos, conhecidos como a tulipa, né, em português, tulipe em inglês, e tem lá o pezinho, que é da perseverança dos santos. E eu te pergunto, a pessoa pode perder a salvação mesmo, ou esse assunto é balela? Como é que funciona? Existem os arminianos em 4 pontos, né? Os que não acreditam que o homem pode perder a salvação. São a maioria batistas e tal.
Nós, como como nazarenos, nós somos de 5 pontos. Nós acreditamos na perda da salvação, porém, tem parâmetros. Não é, eu, sei lá, cometi um pecado, perdi a salvação. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Os remonstrantes, eles nem colocaram cair da graça. Eles não colocaram esse ponto. Por quê? Porque Armínio, ele não trata de cair da graça num sentido tão fácil. Então, eu vou colocar essa palavra, mas não é bem essa. Num sentido tão corriqueiro. Ele faz uma menção na Declaração de Sentimentos que esse é um assunto que, se a pessoa é um verdadeiro cristão, está em Cristo, nada o tirará das mãos de Deus, a menos que esse mesmo negue essa mensagem do Evangelho. Então, dá uma conotação muito próxima à apostasia total. Armínio acreditava que a pessoa só perderia algo que conquistou em relação a Deus, que conquistou, né? Logicamente, que Deus o deu, se ele realmente apostatar de forma integral. Um século depois, mais ou menos, veio John Wesley, que foi um grande propagador, digamos assim, também do arminianismo, avivalista do século XVII, se não me engano, século XVIII, se não me falha a memória lá na Inglaterra, e ele diz, não, realmente alguém pode sim perder a salvação pela apostasia geral. Porém, a vida sem santidade ou a vida dissoluta no pecado pode gerar essa apostasia, gerando assim a perda da graça. Tendo que há todo um contexto, há todo um padrão. Né? No caso, o que o senhor está argumentando é que se a pessoa ela entende, né? Deus se revelou a ela através da pregação do evangelho, e aí o senhor informou que ela libera o intelecto dela para poder compreender. E aí ela compreendeu e ela escolhe deliberadamente ou nunca se converter, ou se ela se converte em algum momento, ela decide se afastar de vez, ou viver uma vida de pecado, mesmo sabendo que aquilo é pecado. Então, a salvação que ela conquistou um dia, ela meio que ela tá abrindo mão da salvação dela, né? Como se alguém lançasse um bote salva-vidas no mar, que você está se afogando, e você se desprendesse desse bote e escolhesse se afundar. Você usou a palavra corretíssima. Ele está abrindo mão daquele presente que ganhou anteriormente. Não é Deus que está rejeitando e lançando fora. Porque ele não vai lançar fora ninguém. Entendeu? Ele está abrindo mão. E por causa dessa vida dissoluta de pecados. Os remonstrantes, eles colocaram até a seguinte expressão na Factus, né? Você mencionou a tulipe, que foi uma resposta a Factis, né? Que a última é justamente segurança em Cristo. Eles deixaram isso bem claro. Enquanto você estiver em Cristo, você está seguro. Ninguém vai te tomar, ninguém vai te tirar, mal nenhum vai chegar até você. Né? Nada externo pode fazer com que você perca essa salvação, a não ser a sua própria vontade interna de não querê-la mais, para viver uma vida dissoluta no pecado. Que aí, eu mesmo acredito muito mais como Armínio do que como Wesley. Eita, vou me pegar aqui, né? A igreja nazarena aqui. Mas a gente tem que ter as nossas convicções, não é verdade? Sim. Eu creio muito mais como Armínio. Eu acho, assim, muito mais, eu vou mais pelo viés da apostasia total. Eu acredito que apenas pela apostasia total que a pessoa realmente não consegue ou rejeita essa graça de Deus uma vez alcançada. Muita gente argumenta, pastor, que essas pessoas que se perderão, né, apostatarão da fé, ou como o Wesley falou, vão viver uma vida de promiscuidade no pecado, elas agem dessa maneira porque o sacrifício de Cristo da cruz não foi eficaz para elas. Em outras palavras, Cristo não morreu na cruz por elas. Calvino vai chamar isso, os discípulos de Calvino vai chamar isso da expiação limitada, né? Jesus só morreu por alguns, seriam esses os eleitos. E essa história toda é verdade ou não é? Tem os eleitos que Cristo... A gente sabe que a Bíblia fala de eleição, os arminianos também creem nisso. Mas essa eleição
se trata das pessoas que Cristo morreu, ou Cristo morreu por todos e não só por alguns? Ok, só deixando claro, você mencionou algo bem interessante em relação a perder salvação, que alguns dizem, não, é porque nunca foi. Existe o grupo dos que nunca foram na Bíblia, você pode ver. Existe o grupo daqueles que estavam dentro, mas não eram. E existe o grupo daqueles que eram e deixaram. Porque há muita expressão chamada cair. Ninguém cai de algo que nunca subiu, não é verdade? Deixar de ser. Ninguém deixa de ser algo que nunca foi. Então, se você nunca foi, você não deixou de ser. Você você nunca foi, né? Só deixando essas três categorias bem claras, porque é importante entendermos esse ponto para poder entendermos a questão da eleição. A eleição calvinista, ela é uma eleição de indivíduos, não é isso? Deus elegeu alguns indivíduos para a salvação e outros para a condenação eterna, que é a visão da dupla predestinação. Alguns creem assim, outros creem não na dupla predestinação em si, que são os moderados, mas creem que todos estão miseravelmente condenados e Deus escolheu apenas alguns para a salvação. Não que Deus tenha escolhido outros para condenação, mas eles já estão condenados. Nós cremos da seguinte forma, que Jesus morreu por todos os homens. Morrer por todos os homens não significa dizer que todos os homens serão salvos. Dizer que todos os homens serão salvos é uma doutrina universalista, que foi criada também, veio com base nos gregos e tal, e depois teve força também na época ali de Pelágio, etc. Nós não cremos no universalismo, de forma alguma. Temos entendimento claro que o fato de Jesus ter morrido por todos não automaticamente habilita a todos a salvação, porque é um processo, melhor, corrigindo a palavra processo, há um ato a ser feito, há uma mecânica que Silas Daniel chama de mecânica da salvação, eu acho bem interessante. Há uma condição para que isso seja evidenciado no coração, que é o crer. Então, quando a gente fala de eleição, nós estamos falando de eleição condicional. A quê? A fé não é bem a fé. Né? Porque se a fé é de Deus, então é Deus que dá, então se for condicionado à fé, então tudo é de Deus, é Ele que predestina. Não tem o que questionar em relação a isso. É condicionado ao sacrifício de Jesus. É diferente. Né? Os calvinistas dizem que Deus pré-ordenou alguns para a salvação antes da fundação do mundo. Está correto. Não está errado. Só que em Cristo, esse é o fato interessante. Entendeu? Deus pré-ordenou todos a salvação em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que creem em Cristo, automaticamente, esses sim serão salvos. O que não creem, esses já estão condenados, como a palavra de Deus já fala de uma forma brilhante. Por que já estão condenados? Porque já nasceram na condenação. Se não aceitam o presente, então já estão condenados. Né? Então, nós cremos numa predestinação, ou numa eleição condicional ao sacrifício de Cristo que foi previsto por Deus antes da fundação do mundo. Né? Isso daí é um ponto-chave, porque eu acho que muitos arminianos também talvez não se dão conta disso, né? Dessa eleição condicional, né? Porque muitos atribuem isso à fé. Ou seja, a condição é que eu aceite, e não colocam a condição no sacrifício de Cristo lá na cruz. Pois é. É porque durante muito tempo o arminianismo, principalmente aqui no Brasil, ele foi tratado de forma muito superficial e deturpada. Né? Infelizmente. É um assunto que posteriormente a gente pode tratar. Então, muitos absorveram muitos ensinos pelagianos, até de um autorzinho aí que eu vou colocar aí já para ninguém ir atrás, chamado Charles Finney. É um evangelista, um pregador mais pelagiano. Então é herético.
infelizmente, é herético, né? Cai muito no pelagianismo. Então, ele foi absorvido muito da doutrina escrita nos livros dele, que ele é muito popular, foi muito no meio arminiano, aqui em décadas passadas. Por quê? Por não ter a bagagem do original, digamos assim. Hoje nós temos a tradução do original das obras de Arminio, e quando você olha o que Arminio escreveu, eu acho que muitos arminianos vão deixar de ser arminianos quando lêem as obras de Arminio. Porque ele crê nos decretos, crê plenamente nos decretos de Deus, crê na predestinação da forma que estou te mostrando. No livro dele, volume 3, fala bem claro em relação a essa condição em Cristo. Ele deixa claro que é em Cristo. E essa condição de Cristo é que gera fé no coração. Então, ele é tão enfático nisso, e quando ele vai falar do livre-arbítrio, ele diz, olha, o livre-arbítrio é algo dado por Deus, mas foi aleijado pelo homem através do pecado, e o homem por si nada pode, nada faz, nada consegue, sem que Deus não tenha lhe dado. Isso até mesmo antes do pecado. Olha que coisa tremenda. Então, quer dizer, ele é muito enfático nisso aí. Mas, infelizmente, foi gerado esse espantalho, né? Que 50% é Deus, 50% é o homem. Não sei onde tiraram isso aí, porque a Bíblia nunca fala isso, nós não cremos dessa maneira, os arminianos não creem. Então, essa é a nossa missão nos últimos São dias. São chamados, como o senhor falou, falsos espantalhos, porque muitos calvinistas até usam esse argumento para bater nos arminianos, sendo que não é uma coisa que eles defendem, assim, né? A gente está falando sobre salvação como um todo, e eu quero voltar ainda nesse assunto, mas como o senhor falou de decretos, eu quero só fazer um parêntese no tema salvação para perguntar uma coisa do senhor a respeito dos decretos de Deus que não são a respeito de salvação. Por exemplo, as calamidades, enchentes, né? A gente vê uma enchente aí agora no Rio Grande do Sul, a derrubada das Torres Gêmeas, o ataque do Hamas contra Israel. Isso daí são decretos de Deus ou é simplesmente o homem está colhendo o que ele plantou? Muito boa pergunta. E Arminio ele classifica isso aí de uma forma bem prática. Ele diz que qualquer decreto de Deus é para o bem da humanidade. Qualquer isso que fuja a isso está relacionado a um decreto, que ele vê o livre-arbítrio como decreto, que foi maculado pelo pecado e que só tange a fazer o mal. E é interessante porque vai de encontro justamente ao que Calvino fala quando ele... Não, perdão, Calvino não. Agostinho fala quando ele está falando acerca do livre-arbítrio, ele diz, se existir o livre-arbítrio, não é Calvino, se existir o livre-arbítrio, é apenas um meio para a condenação do homem, ou seja, para o mal, porque está preso, é escravo do pecado. Então, há uma concordância nisso aí, se você prestar atenção. Para Arminio, os decretos são para o bem, porém, como o homem está maculado por um livre-arbítrio totalmente fora dos padrões divinos, que foi perdido no Jardim do Éden, e totalmente depravado, né? Então, tudo que ele faz vai culminar em sua própria condenação. Entendeu? Então, calamidades, vamos colocar aqui num contexto bem prático, desmatamento provoca calamidades, e quem que faz desmatamento é Deus ou o homem? Então, aí você vai vendo outros fatos que o homem faz. Eu sempre gosto de dizer, as pessoas me perguntam, não, mas Deus não criou todas as coisas? Eu disse, criou todas as coisas que não existiam. Ele fez aquilo que não existia, passou a existir. O homem criou coisas também. Aí a pessoa, não, mas o homem não cria, inventa. Mesmo. Aí você está forçando a amizade. Porque não há diferença de inventar e criar. O que há diferença é entre a criação primária, aquilo que foi criado sem que nada existisse, e as criações oriundas da primária.
Acho que o fato de nós sermos seres criativos também reflete um pouco de sermos a imagem de Deus, não? Isso. São os atributos comunicáveis de Deus para nós. Voltando naquele tema da salvação, tem uma frase que não é calvinista, mas os calvinistas usam muito, que é a frase de que Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. Como o senhor avalia essa frase? Eu acredito que Deus odeia, não gosta do ímpio. Eu acredito plenamente. Mas a gente até debateu sobre isso. Né? Eu só não acredito que Deus tenha prazer na sua morte, porque a Bíblia não mostra isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, é óbvio que Deus não vai gostar de alguém que tem um comportamento de rebelião contra ele. Isso é notório. Nem o pai faria isso com o filho. Qual pai que vai amar? Amar não, que amar está em outro patamar, mas vai gostar do comportamento de um filho que é rebelde contra ele. Não, nem o pai vai fazer isso. Agora o pai quer que ele morra? Não. Quer que ele se arrependa? Então, o ponto é, Deus, ele odeia o pecado, odeia o pecador, mas não tem prazer na sua morte. Ele não quer que ele morra. Falando desse tema de pecado, tem muitas questões teológicas que, durante os séculos, os pais da igreja não conseguiram resolver essas questões. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe o senhor para que o senhor pudesse resolvê-las hoje. Pastor, quem criou o pecado se Deus é o criador de todas as coisas? Uhum. Eu não sei se eu vou resolver, porque eu também, se ele não resolver, não imagina eu. Mas eu tenho uma concepção, pegando justamente aquela premissa que eu falei inicialmente, de que o homem tem o poder criativo, né? A gente precisa definir, eu gostei muito bem, até foi Calvino que fez essa separação, não, foi Agostinho, agora foi Agostinho mesmo, que fez a separação quando perguntaram ele quem criou o mal. Ele fez a seguinte pergunta: primeiro, precisamos definir de que mal você está falando. Existe o mal primário e existe o mal do mundo material em que vivemos. Então, se você está falando do mal do mundo em que vivemos, então o homem ele é o responsável e criador desse mal e que cria esse mal a cada dia com suas atitudes, né? Chamamos de pecado atual, não é isso? E existe o mal cósmico, né? Esse mal cósmico, e dele veio o pecado atual que nós temos agora. Quem criou ele? Se a gente levar pelo pressuposto de que Deus criou o homem com poder criativo e alguns anjos com esse poder criativo, então, no meu ponto de vista, o criador do mal é uma criatura de Deus, mas não necessariamente Deus. De forma alguma. Eu gosto muito de dar o um exemplo. Deus criou o automóvel? Não. Mas não criou o homem? Ele não poderia ter criado o automóvel por tabela? De forma alguma, não tem lógica. Né? Ele deu poder criativo e o homem do automóvel. Então, da mesma forma, é o mal. Uma criatura criou esse mal. Né? E que quando a gente... E é interessante, Moés, porque quando a gente fala de mal criado, né, pela figura mitológica de Lúcifer, que nem existe esse nome na Bíblia, né, pelo inimigo de Deus, vamos colocar assim, não é aquele mal, digamos assim, hediondo, que o mal hediondo originou-se de um mal inocente. Isso aqui é interessante. Como é que alguém puro consegue ter uma maldade no coração? Porque a maldade ela surge de algo inocente, nunca é de algo hediondo. Sempre é de algo inocente. Muita gente argumenta que não era tão inocente assim, porque talvez Eva tivesse aquele desejo, aquela ambição de saber o mal, saber o bem, fazer o discernimento entre bem e mal e ser igual a Deus. Como o senhor responde essas questões? Assim, mesmo nesse contexto, é inocente. Mesmo você tendo o desejo de conhecer. Porque o problema não é o desejo de conhecer, é a forma como você vai adquirir esse conhecimento. Esse foi o problema de Eva. Entendeu? Porque ela de todo jeito ia conhecer a Deus. E o bem e o mal. Porque Deus ia ensinar.
a Adão e Adão ensinar ela, logicamente. Eu creio nisso, Deus não ia deixá-los na inocência o tempo todo. Só não estavam prontos para receber tal conhecimento. E o desejo de ter conhecimento em si é um desejo inocente. Agora, quando é que ele passa a se tornar rebelião? Quando eu tenho um meio ilegítimo para alcançá-lo. Isso é em tudo. Vou dar um exemplo bem clássico. É pecado a gente ter riqueza, desejar riqueza? De forma Não. alguma. Agora, o meio pelo qual eu vou desejar riqueza, aí é onde está a questão. É onde mostra, revela a corrupção do coração do homem, talvez, né? A gente está Isso, falando é desse isso. processo todo de salvação, e tanto calvinistas como arminianos acreditam nós pensamos que Deus ele nos salvou para que andemos em santidade, né? E aí existe a doutrina de santificação de Wesley também, né? Queria que o senhor falasse um pouco Isso. abordasse um pouco sobre como pensava Wesley e como os armínios e wesleyanos, né? Que são, que fazem essa junção aí, como é que essas pessoas pensam a respeito dessa doutrina? Ok. É muito parecido, né? O pensamento wesleyano, o armínio wesleyano, do arminianismo clássico. A única diferença é aquela que eu citei na questão da perseverança em Cristo, que Wesley ele foi um pouco mais profundo nisso aí. Ele abrangeu mais a questão da queda. Né? Esse é o único diferencial propriamente dito entre o arminianismo wesleyano e o arminianismo clássico. Em suma, o Wesley ele focou muito na questão da santidade, tanto que ele é tido como teólogo prático, que a sua teologia, apesar de ele ter sido doutor em Oxford e ensinado em tudo, mas a sua teologia foi desenvolvida através da sua experiência com a sua experiência de vivência de santidade e salvação em Cristo. Wesley, mesmo formado em Oxford, ele não tinha tido uma experiência de salvação. Ele veio ter essa experiência depois que voltou da missão. Olha, missionário nos Estados Unidos, na volta, o navio começa a afundar e ele começa a entrar em desespero. E naquele desespero, uma tempestade muito grande, né? Naquele desespero, todo mundo clamando e chorando, ele olha para um grupo de irmãos chamados Irmãos Moráveis, que cantavam ao invés de entrar em desespero. E aquilo impactou muito ele. E quando o navio não naufragou, eles conseguiram chegar ao porto, mas só que aquilo ficou na mente dele. E ele foi lá conversar com o chefe dos Moráveis, perguntou o que aconteceu, que na hora da tempestade todo mundo em desespero e vocês estavam cantando. E aí o Morável, ele olha para o Wesley e diz, nem as nossas crianças temem a morte, porque nós temos Jesus como nosso Salvador. Ele já é o seu Salvador. E aí o Wesley dá aquela resposta clássica de todo teólogo, né? De Oxford. Eu sei que ele veio para salvar a humanidade. E aí ele foi mais enfático. Ele disse, eu também sei, mas ele já lhe salvou. Então, aí é quando o Wesley tem um impacto, começa a buscar esses irmãos e ali ele tem uma experiência de novo nascimento. E quando ele nasce de novo, ele chama de primeira obra da graça ou santificação inicial. E depois ele tem uma nova experiência, que alguns chamam de plenitude no Espírito, batismo no Espírito Santo, e que ele chamou de inteira santificação, e chamou de segunda obra da graça. E o amadurecimento cristão ele chamou de santidade contínua, e por último, a santidade final, que é a glorificação. Então, a doutrina wesleyana é baseada em 4 pontos, bem básico. Santificação inicial, inteira santificação, santificação contínua e santificação final, glorificação. E nesse ponto, eles incrementam os pontos arminianos dentro disso aí. Cara, o senhor mencionou aí os morávios e fica como sugestão aí para a galera pesquisar sobre os morávios, que é uma história também linda demais. Muita gente aí vai argumentar que o Wesley ele poderia ser um herege, porque supostamente ele teria dito que nessa terra a gente pode viver livre completamente do pecado. É verdade essa afirmação de Wesley ou foi uma Não, fala não é. deturpada? Foi totalmente deturpada. Inclusive por nós, nazarenos. Infelizmente. Foi quando os escritos de Wesley veio à tona, nas traduções,
Então, nós começamos a ter um vislumbre do que realmente ele acreditava e como ele acreditava nessa perfeição. Né? Que muitos acham que é a erradicação do pecado original. E não é. O Wesley não acreditava que o pecado original pode ser erradicado. Ele acreditava no controle do desejo pecaminoso, através do Dominar fruto o do pecado, Espírito. no caso. Isso. Era nisso que ele acreditava. E como? Com algo que ele chama de perfeito amor. Quanto mais você ama Deus, menos você sente vontade de pecar. Esse é o ponto do O Wesley. John Piper é o teólogo calvinista que ele vai falar uma frase assim, que Deus ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, né? Acho que poderia fazer uma Isso. junção com essa frase aí de Wesley, Não, que mas realmente quando nós é amamos a justamente Deus, nós conseguimos, né, nos dedicar mais a ele, né? isso. Isso. Então, e é uma perfeição totalmente relativa. Não é uma perfeição absoluta. Né? Que muitas acham que perfeição é ser inerrante. E não é. Isso aí é incorrupção. Né? Seremos só na glorificação. Agora, perfeição, como a Bíblia manda que sejamos, é que nos aproximemos de Deus através do amor a Ele cada dia mais, buscando a santidade. Essa é a perfeição. Porque o Espírito Santo vai se espelhar em nossa vida cada dia mais e nós vamos nos tornar como os discípulos que foram confundidos com Cristo, né? Por isso que chamaram de cristãos, né? Cópias idênticas a Cristo Jesus. Então, é isso que nos torna perfeitos e não o sentido de perfeccionismo. Nós somos até chamados de perfeccionistas por alguns teólogos. São a doutrina dos perfeccionistas, mas não é bem assim. Nós não temos esse. Porque pegou muito do metodismo inglês, muito do metodismo americano. Sabemos que esses povos, culturalmente, eles têm um metodismo já incrementado dentro deles e que muitos confundem esse metodismo com perfeição. E não é, de forma alguma. O Wesley era muito metódico, mas ele não precisa imitar o Wesley para poder ser perfeito. Isso é a cultura dele. A imitação nossa tem que ser de Cristo, né? De Cristo. Todos os homens, embora fossem grandes homens de Deus, Calvino, Armínio, Wesley, Lutero também, homens ali do início da Reforma, mas a nossa referência sempre tem que ser Cristo, né? E aí nós vamos já caminhando para o final, pastor, mas eu não poderia me despedir do Senhor sem uma última pergunta. Como é que a gente, então, diante disso tudo, a gente pode aparar as arestas, né? Entre calvinistas e arminianos, conviver em paz e o pior, sem abrir mão das suas próprias convicções. Como é que a gente faz isso? Eu Talvez gosto muito de talvez uma. essa resposta aí, né, que aparentemente fosse a mais fácil de hoje, talvez seja mais difícil para o Senhor. Não, mas eu não acho. Eu gosto muito de uma frase de Padre Fábio de Mello. Ele diz: o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Entendeu? Se nós olharmos bem direitinho, examinarmos bem direitinho, não estamos tão distantes do outro. Cremos no único Deus, trino, cremos na salvação através da graça dele, só por ele, unicamente por ele. Né? Cremos que esse Deus virá um dia, através de Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar completamente, através da glorificação. Então, nós temos mais pontos em comum do que contraditórios. E que, no meu ponto de vista, os pontos contraditórios são muito mais irrelevantes do que relevantes para a nossa salvação e para a nossa comunhão. A questão da presença que você falou, nós cremos nela de uma forma diferente, mas cremos. Né? Então, não é algo que venha nos separar de uma forma tão clara. Mas sim, eu vejo como perspectivas. Muito desse furor, digamos assim, surgiu já na época de Armínio, né? Mas muito mais por conta de algo político. Eu tenho até um artigo sobre isso, depois, se você quiser, eu posso te mandar. E não foi tanto por questões doutrinárias em si. Então, a gente não precisa brigar, porque os povos do século XVI tinham uma concepção de expurgar heresia de uma forma totalmente distorcida.
e de analisar também as heresias de forma distorcida, a gente não precisa brigar por isso. Acho que podemos sim conviver, coexistir, como cristãos, com um objetivo maior. Eu convivo com alguns calvinistas, até vários, né, da presbiteriana, irmãos amados, que fazemos ações sociais juntos e tudo, e em conjunto com a nossa igreja. Eu acho que não precisa de colocarmos um muro. Eu acho que está na hora da gente quebrar os muros, sabe? Romper esses muros e olhar para dentro de cada um e ver a obra de Deus dentro de cada um. Porque eu gosto sempre de dizer, mas defeito todos têm. Calvino tinha, Armênio tinha, o Wesley, todo mundo. Como você bem falou, o nosso único espelho é Jesus. E Jesus, o contexto dele foi entre judeus, aí as facções judaicas, né? Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, olha o tanto. E ele pregou a palavra para todos eles. Uns acreditavam que ressuscitava, outros não ressuscitava, outros acreditavam que o Messias ainda estava para vir e tal, e ele não se importou muito com essas arestazinhas de detalhe. Ele se preocupou mais com a sua missão de trazer o reino de Deus para o mundo. Eu acho que é isso que a gente deve se preocupar. Amém, glória a Deus. Pastor, agradeço demais a participação do senhor. Queria que o senhor informasse aí como é que as pessoas te acham nas redes sociais e como fazem para adquirir o seu livro também, hein? Que o senhor acabou de lançar, está fresquinho e acho que se aprofunda um pouco mais nisso tudo que a gente já conversou, né? Com certeza. Eu tenho um Instagram, né? André Teólogo, meu Instagram, só de teologia, e tem o meu pessoal, que é André de Sá Pereira. E também tem um canal, né, Teologia Prática, que eu estou preparando alguns vídeos para colocar lá ainda. Né? Eu assisti algumas aulas do pastor André, recomendo demais, está muito bom para vocês que querem se aprofundarem, podem ir lá que realmente está show de bola. Parabéns pela iniciativa, pastor. A gente está nesse projeto de divulgação, na verdade, do arminianismo, de forma correta, né? Como está nas obras dele, e tirar esses espantalhos, esses mitos, que eu nem acho que seja culpa nem de um lado nem do outro, mas sim da própria desinformação. E quando vem a informação, todo isso que é obscuro se dissipa, né? E graças a Deus vem a verdade vem à tona. Estamos com esse trabalho aí, estamos dando aula na terça-feira, unicamente sobre a teologia arminiana e wesleyana. Se alguém quiser acompanhar também, fique à vontade. Eu estarei mandando o link para o Moaz, ele pode entrar em contato com ele também, e também no nosso canal. Com certeza. Eu agradeço demais, né? Nada, quem agradece sou eu. Para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente, daqui a não sei quantos anos, quando a gente não estiver mais aqui. Qual a mensagem que o senhor pode deixar para essas pessoas? Venha com a mente aberta. Eu sempre gosto de dizer isso. A gente não pode fechar a mente para aprender novas coisas, mesmo que a gente não concorde. Vamos aprender. Aprender é sempre bom. E aprenda de forma imparcial. No final, você tem a sua posição. Ninguém tem intenção aqui de mudar a convicção de ninguém, apenas de trazer informação, trazer educação e eclesiástica, acadêmica, teológica, que é muito importante. Estude teologia. Abra a mente para isso também, que durante muito tempo aqui no Brasil foi tolhido com aquela velha vertente de que quem era teólogo não era espiritual. Isso é totalmente fora da Bíblia. Então, aprenda, abra a mente, escute, brigue menos, escute mais e aprenda mais. Rapaz, esse conselho aí veio com uma flechada no meu coração. Eu preciso realmente, confesso que eu preciso tomar posse desse conselho aí. Mas, pessoal, esse é o pastor reverendo da Igreja do Nazareno, igreja comprometida com o ensinamento bíblico, igreja séria. Você pode acompanhá-lo pelas redes sociais que ele já informou. Agradeço a todos vocês que assistiram até o final essa live. Comente, compartilhe, jogue naquele grupo que tem muito calvinista, você joga lá para provocar eles. Se você tiver grupo arminiano, você também joga lá para que eles gostem também.
E estamos juntos, fiquem atentos nas nossas próximas entrevistas, dos próximos convidados. E agradeço a todos. Pastor, mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado pela sua participação e até mais.